Olá você internauta do blog O Repórter que Chega Primeiro. Olha, nesta próxima quinta-feira, dia 17 de maio, o município de Nazaré da Mata vivencia a emancipação política. E a nossa reportagem conversa falando sobre o assunto com Aderito Wilton. Aderito Wilton, ele é bacharel em Direito, pesquisador de História, como também professor de História e pesquisador de História do Brasil. Ele também é autor de livros. O livro que ele tem autoria são dois livros, na verdade. Um é a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, uma visão factual do Império à República. E, recentemente também, ele escreveu outro livro, que é Nazaré da Mata, a sua história, o seu povo e a sua cultura. Pois bem, nesse momento conversamos com ele para falar sobre o município de Nazaré da Mata, que está vivenciando a festa de emancipação política nesta quinta-feira, dia 17 de maio. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco na nossa reportagem. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E você dizia que Nazaré da Mata, dia 17, está aniversariando. E eu complemento dizendo que Nazaré da Mata, na próxima quinta-feira, completa 185 anos de emancipação política. Um fato inédito na região. Emancipar significa dizer liberdade. É dar liberdade a alguém. E Nazaré ficou liberto, podemos assim dizer, porque Nazaré pertencia a Igaraçu. Então, essa liberdade de Nazaré, essa emancipação, a partir de 1933, veio daí com muito crescimento para o município de Nazaré da Mata, nos vários segmentos. Segmento cultural, no segmento de crescimento administrativo, religioso, turístico, até que na época já tinha assim, e da sua cultura que sempre prevaleceu a cana-de-açúcar e a lavoura de subsistência chamada de lavoura branca. Ao ler os relatos, percebemos que Nazaré da Mata pertencia a Igaraçu, conforme o historiador está falando. Era uma capitania, na verdade? Olha, em 1534, Marquês Pereira foi quando ele recebeu a capitania de Pernambuco. E a primeira cidade criada na capitania foi Igaraçu. Então, quando eu escrevi o livro Nazaré da Mata, a sua história, o seu povo, a sua cultura, eu tive que me reportar em 1534 para chegar a Nazaré da Mata, porque Nazaré pertencia a Igaraçu. Então, Nazaré da Mata, em 1833, ele ficou liberado, ficou liberto, saiu do domínio, vamos dizer assim, de Igaraçu. Como foi esse trabalho para que Nazaré fosse emancipado? Essa emancipação política teve conflito ou foi tudo na tranquilidade e foi pacífico? Olha, hoje, onde é Nazaré da Mata, e na época quando foi cedido, doado por Dona Filipa Coutinho, que era dona do engenho Lagoa Dança, Nazaré, esse território já tinha nele os tupinambás que andavam brigando com os caetés e já habitavam por aqui na época da colonização da capitania hereditária. Então, Dona Filipa Coutinho, em 1804, já doava uma parte do terreno do engenho Lagoa Danta para aqui se fundar uma capela que seria concedida a Nossa Senhora da Conceição ou a Imaculada Conceição de Nazaré da Mata. Porque o povo que já habitava essa região era um pessoal muito religioso, predominava sempre a religião. E ela fez isso aí. Então, com a doação para se construir uma ermida, que significa uma capela, para essa oração, daí se desenvolveu a cidade de Nazaré sem maiores problemas, sem atritos, e daí foi se desenvolvendo. Como se deu o crescimento do município de Nazaré da Mata? Olha, a história de Nazaré da Mata é uma história bonita, uma história que tem assim vários fatos no decorrer da sua emancipação até hoje. E esses fatos, por serem longos, é quase que impossível a gente memorizar. Verdade. É tanto que eu botei no meu livro e aos seus seguidores do seu blog, eles possam comprar. Esse aí que você está mostrando é o primeiro, a Constituição de 1824. Esse eu não tenho mais, mas esse aqui, Nazaré da Mata, esse tem aqui a venda em Nazaré, em 3 pontos, que eu vou fazer o comercial aproveitar, entendeu? E é do jornaleiro
ali na Praça Escrava Popular Rosa, é do som. é do som, entendeu? Mais acima na loja infantil, próximo ao supermercado Todo Dia, e na loja lá no centro, que é Brechó Artesanato, que fica vizinho à sapataria de Totinha. Então nesse livro eu falo desde 1534, dia 10 de março, quando a capitania foi delimitada acerca da doação, que é justamente no período em Évora, quando foi doado para Coelho. E daí Nazaré veio até sair. Então, em 1804, em 4 de abril de 1804, nós tivemos a lavratura da escritura pública de doação de parte do engenho Aguadanta, por Dona Filipa da Costa Coutinho, para a construção de uma ermida. É aquilo que eu disse, uma capela. A capela, essa capela, o senhor recorda qual foi? A capela ainda existe, esse prédio? Hoje é a catedral. Hoje é a igreja catedral. É a catedral. Na época já existia cartório para que ela pudesse registrar aqui em Nazaré da Mata? Foi registrado na Vila de Goiânia. Na Vila de Vila de Goiânia. Porque toda essa parte cartorial já era Goiânia que fazia. Certo? Então foi registrado lá no cartório do tabelião José Aires de Miranda, o tabelião da época que fez a escritura dessa doação de Dona Filipa Coutinho para a ermida de Nazaré da Mata. Isso em 1804. Em 1806, no dia 20 de janeiro, já foi inaugurada a ermida pela povoação que mais tarde teve o nome de Nazarete, com TH no final. Então, 2 anos depois, o povo, aquela sensibilidade religiosa, fez com que a ermida já estivesse construída. Então, o nome Nazaré, a gente entende pelo desenrolar da história, que veio através dos povos religiosos. Era Nossa Senhora de Nazaré. Porque Nazaré, no meu livro eu coloco, aí Nazaré, segundo as pesquisas feitas, o nome Nazaré, a origem de Nazaré, ela é incerta. Desde muito tempo, vem sendo especulada. É possível que tenha a origem do hebraico, Natazá, que é a partir de Nazar, que significa dizer consagrar-se a Deus. Então Nazaré, a sua denominação do hebraico seria consagrar-se a Deus. Esse nome Nazaré. Mas aí foi acrescido o TH, Nazarete, porque na Bahia já tinha Nazaré. Isso foi para diferenciar o Nazaré de Pernambuco. O Nazaré de Pernambuco. Então Nazarete. Então foi conhecido Nazarete por ser uma região de mata. Lá na frente você vai ver, eu vou chegar lá, dizer que passou a ser denominada Nazaré da Mata. Mas a gente chega lá. Certo? Em 1808, em 24 de abril, o capitão Antônio Gomes de Vasconcelos e sua mulher, Dona Maria de Santana, que era já netos, parentes de Dona Filipa Coutinho, cunhado inclusive esse, eles doaram uma parte de 120 mil réis para crescer aquele território do engenho, que eles chamaram 120 mil contos de réis para o casco do engenho Aguadanta, quer dizer, tirando dali para o crescimento de Nazaré. Então Nazaré já teve mais território, recebeu uma parte e daí já foi acrescida, certo? Aí Nazaré vem crescendo. Em 1821, em 17 de maio, veja bem, de dezembro, aliás, 1821, foi criada a primeira freguesia de seu território, que teve como matriz a Capela de São Joaquim, que fica localizada no povoado Laranjeira de Vicência. Freguesia se chamava naquela época ali onde tinha aquela fonte religiosa. Então se chamava freguesia. Freguesia de Tracuém, freguesia de Nazaré, freguesia de Laranjeira. Então, Nazaré, em 1821, 17 de foi criada a primeira freguesia já para Nazaré, que foi do engenho Laranjeira. Então, isso significa, professor Aderito Hilton, historiador, que a cidade de Vicência também pertencia ao município de Nazaré. E eu vou chegar lá, vou dizer a você. A história de Nazaré é linda e rica. Rica de valores, rica vamos dizer assim, da sua cultura, rica na sua vasta cultivo da cana-de-açúcar, dos engenhos que teve, muita coisa bonita. Por isso que eu recomendo, comercial do livro, leia a história de Nazaré. Até salientando aqui para você, nossos internautas, Nazaré da Mata, hoje vocês percebem, podemos dizer que é o centro, né, onde tem aí os órgãos públicos que servem para vários municípios da região, de modo especial aqui para a nossa zona da Mata Norte, do estado de Pernambuco.
Em 1822, em 8 de março, veja como Nazaré, o povo de Nazaré já pensava bem. Foi criada a primeira escola pública em 8 de março de 1822. Foi criada pela junta governativa que estava governando a província de Pernambuco, a primeira escola pública, em 1822. Em 17 de maio de 1833, então Nazaré foi proclamada vila. Entendeu? O Conselho de Estado da província proclamou a Vila de Nossa Senhora de Nazaré, em 17 de maio de 1833. Hoje, completando, depois de amanhã, 185 anos. Interessante. Em 1834, 7 de outubro, aí Nazaré da Mata recebe Nazarete, aliás, recebe pela primeira vez a visita de um bispo que vinha de Olinda. Então, na época, a diocese que pertencia aqui à Mata Norte era Olinda. Era a diocese de Olinda e Recife. Era quem fazia todo Pernambuco, a diocese de Olinda e Recife. Então, nem o próprio Igaraçu, que desmembrou Nazaré, ainda tinha uma diocese. Não, era Olinda. Era Olinda, era. Então, em 7 de outubro de 1834, Dom João da Purificação, Marques Perdigão, veio visitar Nazaré. E daí começou já aquele sentimento de Nazaré ser sede de uma paróquia, de ter a sua diocese. Ser diocese, que hoje a diocese tem 43 municípios. Em 1839, dia 30 de abril, a ermida de Nossa Senhora da Conceição foi adquirida foro de matriz. Você vê, em 39, ela deixou de ser capela para ser matriz, uma paróquia. Veja, já crescendo, o crescimento que deu, assustador. Quer dizer, ela passou a vila em 33, em 39 ela já era matriz. Ou seja, apenas com 6 anos. 6 anos já era matriz. A cultura aqui, assim, a fé, né, a tradição. A fé religiosa. A religiosa do povo era grande. Aí Nazaré foi crescendo. Em 1850, no dia 11 de junho, através da lei 258, ela foi elevada, a Vila de Nazaré, à categoria de cidade. Então ela deixou de ser vila, já passou a ser cidade. Então em 1850, de 1833 com 17 anos, ainda na menor idade, já passou a ser cidade, sendo a cidade de Nazarete. Em 1879, em 5 de junho, a Lei Provincial número 1448 criou o distrito de Vicência, anexado a Nazaré. Vicência, na época, Pertenceu a Nazaré. Foi o primeiro distrito anexado a Nazaré. Então podemos dizer que Nazaré da Mata... o grande território. Lá na frente você vai ver mais. Em 1882, no dia 20 de fevereiro, a companhia inglesa Great Western abriu ao público a estação ferroviária e também o serviço telegráfico. Em 20 de fevereiro de 1882. Em 15 de setembro do mesmo ano, foi inaugurada a estrada de ferro. Então, a primeira estrada de ferro da região foi inaugurada. Isso ligava o município, professor, Nazaré a Recife, Capim, Paudalho. Também a Paraíba, o estado de Recife? E até João Pessoa. Interessante. Em 1891, em 3 de maio, foi instalada a segunda escola pública. Em 1822, a primeira. Em 1891, a segunda escola pública no Clube Popular Republicano. Ainda existe então, esses prédios? Não. Uma no período do reinado e outra já na República. Na época do Brasil já tinha um presidente eleito pelo povo. É isso. Em 21 de fevereiro de 1892, a Junta Governativa do Estado decretou que fosse realizada eleição para escolher senador, deputado, prefeito e subprefeito. Subprefeito era aqueles dos distritos. Que hoje é o vice. Que hoje é o vice. Seria o subprefeito. Em 1892 ainda, em 3 de agosto, o município de Nazaré da Mata foi constituído, adquirindo autonomia legislativa, com base na Constituição Estadual. Então você vê, em março passou a ter o subconselho para escolher prefeito no regime republicano. Em 3 de agosto, meses depois, Nazaré já estava adquirindo a sua autonomia legislativa. Então veja como a história é bonita e num crescimento rápido. Em 1893, 23 de maio, um ofício do prefeito ao secretário de governo de Pernambuco comunica a criação de mais 3 distritos
de Nazaré da Mata. Então qual foram o Os primeiro três Vicência, distritos, depois três de distritos, seguida? veja só. Não, criado naquela vez. Os primeiros criados tinham Vicência. Tinha Vicência. Que tinha sido Já existia. desmembrado. Foi desmembrado depois. Certo. E depois voltou. Então, nessa leitura aqui, de 23 de maio, foram criados 3. O primeiro foi o próprio Nazaré. O segundo, Tracunhaém. E o terceiro, Lagoa Seca. Os distritos de Aliança, Vicência e Angélica, que haviam sido desmembrados em maio de 91, foram reincorporados. Nessa mesma data. Quer dizer, Vicência Isso foi desmembrado e depois voltou. Voltou. Depois voltou, certo? Através da Lei Estadual 72, 16 de maio de 1895. Esse distrito, professor, de Lagoa Seca, hoje é qual cidade? Aliança, A cidade de ele Aliança. pertence à Aliança. Ainda é distrito, mas pertence à Aliança. Quando a Aliança passou a ser cidade, Nazaré perdeu esse distrito. Perdeu o distrito justamente para criar a cidade de Aliança. Passou para lá para criar a cidade de Aliança. Interessante. Em 1907, 27 de janeiro, a Lei Municipal número 87 criou o distrito de Lagoa do Carro, pertencendo a Nazaré. Então Lagoa do Carro Pertenceu a Nazaré. pertenceu também a Nazaré. Macaparana, São Vicente Ferro, pertenceram também a Nazaré. Professor, relatos de pessoas curiosas, pesquisadores, historiadores, que chegaram a dizer que Nazaré da Mata se dividia com a cidade de Bom Jardim do Agreste. Isso. O senhor tem conhecimento? É isso, porque território é longo, entendeu? Porque isso aqui nunca foi um território correto, ele era assim, meio comprido, certo? Então, realmente tinha essa divisão. Essa divisa com Bom É. Jardim. Em 1918, 2 de agosto, o Papa Bento XV criou a Diocese de Nazaré da Mata, que se desmembrou da Diocese de Olinda. Isso no ano de 1918. 1918. É, mas eu vou voltar mais atrás, que eu quis falar na Diocese, eu vou voltar. Agora, em 1896, em 12 de janeiro, é organizada a Igreja Batista de Nazaré, que foi a primeira do Norte e Nordeste. A Igreja Batista de Nazaré foi a primeira do Norte e Nordeste. Aqui ainda existe no momento, né? Ainda existe no outro prédio. Ou que você conhece Nazaré, sabe que a primeira Igreja Batista foi ali vizinha ao Colégio Santa Cristina, a casa onde mora o vereador Jonas. Então, no caso, essa Igreja Batista de Nazaré da Mata foi uma das primeiras denominações protestantes. A primeira denominação protestante aqui no município. Nazaré da Mata foi a primeira. Você vê, 1896, a Diocese só vem acontecer em 1918. Quer dizer, 22 anos depois. 22 anos Depois é que vem a Diocese. Agora já tinha a Ermília, que foi a primeira, depois a Matriz já existia. Só certo? não era diocese Só ainda. não era Diocese, veio a ser depois. Falando sobre a história de Nazaré da Mata, Aderito Wilton, o município de Buenos Aires também já pertenceu A Nazaré a da Nazaré Mata. da Mata. Isso, em 4 de novembro de 1920. Em 1926, foi fundada a primeira Casa de Crédito de Nazaré da Mata, conhecida como Banco Popular de Nazaré. Então, em 1906, dia 3 de julho. Em 1928, em 11 de setembro, a Lei Estadual 1931 foram desmembrados de Nazaré da Mata. Então, saíram de Nazaré os distritos de Aliança e Lagoa Seca para formar o município de Aliança. O distrito de Lagoa do Carro para formar o município de Floresta do Leões, que é Carpina. E os distritos de Vicência e Sapé, que é o ex-Angélica, para formar o município de Vicência. Então isso aconteceu em 11 de setembro de 1928. Então, Nazaré, esses 3 já não pertenciam mais a Nazaré. A nossa cidade próxima de Carpina, ela também tem um pedacinho, tem raízes de Nazaré da Mata. Tem. Em 1936, no dia 26 de março, é fundado o Condor Esporte Clube. Hoje o Clube Condor. Hoje é o Clube Condor. Então, foi formado em 1936, dia 26 de março. Então, o Condor está com 85 anos. Veja, que eu falei na parte administrativa, falei na parte de estudo das escolas, mas estou falando na diversão também. O clube, Na parte cultural, esportiva. Esportiva, que era justamente futebol. O Condor era futebol e era um clube social também, onde a sociedade Nazaré fazia as suas festas. Sociedade Nazaré. Em 1937, no dia 20 de março, é instalada a Caixa Econômica Federal de Nazaré da Mata. Então foi o segundo banco público de Nazaré. Nazaré da Mata, a Caixa Econômica Federal, em 1937. Então é o mais antigo existente em Nazaré hoje, é a Caixa Econômica Federal. Certo? Eles chegaram aqui em 20 de março de 1937.
Em 1943, no dia 31 de dezembro, em virtude do decreto da Lei Estadual 952, o município de Nazaré da Mata, o termo e a comarca de Nazaré tiveram seu topônimo alterado para Nazaré da Mata. Até aí era só Nazaré. Que Nazaré deixou de ser Nazarete. Nazaré. Não, já tinha deixado o TH, já era Nazaré. Mas aí, como tem o Nazaré na Bahia, e por ele ser localizado na Mata, na região da Mata... Foi anexado Mata, Nazaré da Mata. O povo já chamava Nazaré da Mata, por conta das matas existentes e ser justamente na zona da mata. Aí permaneceu Nazaré da Mata. Isso em 31 de dezembro de 1943. De lá para cá, só se escreve Nazaré da Mata. Em 1957, em 1º de setembro, é inaugurada a Escola Artesanal Dom Carlos Coelho, a primeira escola de artes e ofícios de Nazaré da Mata, que é ali junto ao cemitério. Sempre foi uma escola pública. Escola pública, escola do Estado. Do Estado. Escola Artesanal Dom Carlos Coelho. Em 1973, no dia 31 de dezembro, o município é constituído apenas do distrito sede. Então, os demais já haviam saído. Então, em 31 de dezembro de 63, Nazaré deixou de ter distrito, que ainda tinha Buenos Aires. Aí deixou de ter, passou a ter só distrito sede. Então não tinha mais nada. Aquilo tudinho que eu já falei aqui, acabou-se em 31 de dezembro de 63. Todos já eram cidade ou pertenciam ou iam ser cidade, eles tinham sido emancipados. Buenos Aires estava fazendo a sua emancipação política também, certo? Saindo, deixando de pertencer a Nazaré. Mas ainda em 63, no dia 10 de outubro, foi criado o ginásio industrial Dom Carlos Coelho, que é oriundo da escola artesanal. Primeiro foi a escola artesanal, que era só a preparação para treino profissional. Depois veio o ginásio industrial, que hoje existe o prédio bonito lá embaixo. E veio só com o ensino fundamental e depois foi elevado a ensino médio. Onde teve a implantação do curso magistério. Mas voltando, em 64, dia 7 de maio, a inauguração da Casa de Saúde do Dr. Grimaldo Fraga. Era um hospital particular que antigamente era o Palácio do Bispo, foi vendido e passou a funcionar, que atendia toda a região. Em 1966, no dia 10 de dezembro, criado aqui em Nazaré o Batalhão de Polícia Militar, com o nome de 2º Batalhão de Caçadores. Em 18 de outubro de 67, é criado o Centro de Aperfeiçoamento do Magistério de Pernambuco, o centro ali, onde é hoje a GRE. E em 28 de dezembro de 66, foi criado também a Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, hoje conhecida como Campus Mata Norte. Foi o primeiro centro universitário aqui da região? Foi da região. Foi o campus Mata Norte, que era a Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata. Foi criado em 28 de dezembro de 66. E o GRE, que veio para aqui como centro de aperfeiçoamento do Magistério de Pernambuco, que tinha a sigla CAMP, entendeu? Foi em 18 de outubro de 67. Aí Nazaré da Mata deu vários pulos, mas o mais importante agora é dizer que em 1982, em 17 de dezembro, é instalada aqui em Nazaré, a agência do Banco do Brasil. O terceiro banco. Terceiro banco. Terceiro banco. Foi o Popular, o segundo a Caixa. Foi o segundo a Caixa. Aliás, o terceiro, 64 foi o Bandep. Bandep. 64 o Bandep. E não sei se eu falei, 64. Teve também o Banco do Bandep. Foi 2 de junho, inauguração do Banco de Pernambuco Bandep. E agora, em 17 de dezembro de 82, a agência do Banco do Brasil. Então, 37, Caixa, 64, Bandep, 82, Banco do Brasil. Por falar sobre a história de Nazaré da Mata, já que estamos num veículo de comunicação alternativo, o blog do Repórter que Chega Primeiro, temos aqui 3 veículos de comunicação no município de Nazaré da Mata. Um na parte escrita, que é o Gazeta Nazarena, e temos também as 2 rádios, a Nas FM, a qual faço parte, e a Alternativa FM da MUNAM, da Associação das Mulheres da Rádio Comunitária, também, que eu já fiz parte. O senhor tem conhecimento quando surgiu essas instituições de cunho de comunicação? A NASA FM foi inaugurada no dia 10 de setembro de 1988. O jornal eu não tenho assim,
de quando foi, nem a alternativa. Mas a NASA foi 2008. 10 de setembro de 1988. E em 2011, dia 6 de setembro, Nazaré da Mata passa a ser conhecida como a capital estadual do Maracatu, através da lei estadual 14.383, que levou Nazaré de Guerra Terra para a capital do Maracatu, através do projeto do deputado Maviael Cavalcante. Que é natural de Macaparana, que Macaparana também já teve raízes com Nazaré. Isso, já teve Nazaré. Agora, hoje, Nazaré da Mata tem esse tempo de história, de vivência, 3 pontos importantes. Gostaria que o professor Adérito Hilton, historiador, destacasse aqui para os nossos internautas e também para os ouvintes das rádios, as quais vão retransmitir essa entrevista. O primeiro padre da cidade, o primeiro prefeito e o primeiro bispo. Nesse livro também, que estamos aqui com ele, Nazaré da Mata, sua história, seu povo e sua cultura. Também retrata. Ele vai deixar aqui você bem informado sobre o primeiro padre da cidade de Nazaré da Mata, da paróquia, o primeiro bispo, também aqui da nossa diocese, que está vivenciando também esse ano o seu centenário, e o primeiro prefeito da cidade. O primeiro padre da cidade foi o padre Cristóvão de Holanda Cavalcante Albuquerque. Interessante é que o Holanda dele é com O, não é com H, viu? O padre Cristóvão de Holanda Cavalcante foi o primeiro padre de Nazaré. Ele ficou aqui de 1839 a 1856. O primeiro bispo foi Dom Ricardo Vilela. E o primeiro prefeito eleito foi o padre Anísio de Torres Bandeira. E foi de 1873 a 1898. Agora, falando sobre um pouco, o primeiro prefeito foi um padre. Falando sobre a história de Nazaré da Mata, conversando com o historiador, professor e também bacharel em Direito, Adérito Hilton. Sabemos que o senhor tem se destacado também na educação, aqui no município de Nazaré da Mata e na região. Eu agradeço, Luiz, a sua vinda aqui, a minha residência para essa pequena entrevista. Muita coisa de Nazaré ainda poderia ser dito, mas o importante é que as pessoas comprem o livro, que aí você vai ter tempo para ler pausadamente toda a história de Nazaré. Agradecer também a NASA FM, que sempre deu atenção ao nosso trabalho, como secretário também no lançamento do nosso livro, e dizer a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo, de que escrever é deixar um legado. E foi isso justamente o que eu fiz, deixar um legado para os meus netos, para a população que ora está chegando, para que também a história de Nazaré não se perca no tempo e no espaço. Muito obrigado. Falando sobre a história do município de Nazaré da Mata, que vivencia a sua emancipação política justamente no dia 17 de maio de 2018, agora esse ano, fazendo 185 anos de história. Reportagem Luiz Corrêa.